vida, querido. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 12. Nós iremos continuar a refletir, como eu apliquei, expus nos cultos que eu preguei aqui, nas outras terças-feiras. Nós iremos continuar as nossas reflexões na carta de Paulo aos Romanos, sobretudo no capítulo 12. Hoje nós iremos ver o verso 9. Se eu conseguir, irei até o verso 21. Talvez eu não consiga, mas tentarei. Nós iremos ver essa porção extremamente prática, profundamente prática da carta aos Romanos. Antes de você ir ao texto, eu quero pedir para colocar aí o nosso seminário, a arte do seminário de casais. Coloque para mim, por favor. Nós teremos nosso encontro, teremos um grande workshop nacional do Lar Feliz. Deu certo aí, Adriano? Conseguiu achar? Está na tela. Essa é do jantar. Coloca do seminário, por favor. Seminário, workshop do Lar Feliz, um nacional. Distanciamento, um perigo invisível. Dia 12 e dia 3, aqui no Templo Sede. Você que é casado, você precisa participar. O distanciamento é um perigo invisível, sutil, mas que é a causa de muitos problemas no casamento. Você que é casado, você sabe o perigo e o veneno que é o distanciamento dentro de um casamento e o quanto isso é fácil de acontecer. Atividades diárias, correria do dia a dia, cada um no seu trabalho, nas suas necessidades, nas suas demandas, filho, sonhos, faculdade, tudo isso aglomerando em um relacionamento e podendo gerar muito prejuízo. Então você que é casado, venha, você precisa participar. Dias 2 e 3 de maio, aqui no Templo Sede, vai lá na secretaria que você vai ter mais informações, amém? Vamos ao texto? Romanos 12, do verso 9 ao verso 21, diz o seguinte: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferi-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Sede unânimes entre vocês, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém tornei-vos mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas daí lugar à ira, porque está escrito: a minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que texto forte, né? Feche seus olhos, Pai. A Tua palavra foi exposta, ela é eficaz e profunda para tocar as nossas almas. Eu quero te pedir que o Teu Santo Espírito venha sobre nós e que nós possamos absorver aquilo que tem para produzir transformação em nós. No nome de Jesus, amém. Quero falar com vocês hoje sobre o Evangelho zumbi. O que é o Evangelho zumbi? Paulo, como eu apresentei para vocês anteriormente, nos nossos outros encontros, observações sobre a carta aos Romanos, ele começa finalizando, se assim ele pode fazer, ele finaliza a observação do trecho mais teológico da carta, no capítulo 11, cantando, finalizando, ó profundidade, porque por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Assim ele finaliza a parte mais teológica, mais técnica da carta, cantando. E ele começa, como observamos nos outros encontros, fazendo um pedido aos irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício santo,
puro e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Ele, a partir desse início, ele começa essa exposição prática da carta aos Romanos, nos fazendo um convite, na verdade, nos fazendo um rogo, um pedido muito profundo. Ele pede para que nós mudemos a nossa perspectiva sobre sacrifício, mudemos, transformemos as nossas mentes e a nossa visão sobre relacionamento com o divino, entendendo que agora em Cristo não mais sacrificamos coisas que redundam em morte, mas mudamos a nossa perspectiva e oferecemos um sacrifício que termina em vida, mudando inclusive o ser ofertante, deixando de ser um animal e tornando o sacrifício para quê? Para nós, a nossa existência, o nosso culto, o nosso corpo, sendo a nossa vida em totalidade um sacrifício ao Senhor. A partir disso, ele nos faz um alerta para nós sermos humildes. Humildade é uma moeda cara. Nada mais arrogante do que alguém dizer, nossa, como eu sou humilde. Até nos dizeres, nós somos tentados à arrogância. E Paulo nos diz, meus irmãos, vivam entre vocês, entendendo que você não é melhor do que ninguém, e não tenha você por além daquilo que você de fato é. Se enxergue, é isso que Paulo nos diz, olha, enxergue-se. Não ache que você é a última Coca-Cola do deserto. Entenda quem você é, entenda as suas limitações e encaminhe em uma senda, em um caminho, não se denegrindo, se diminuindo, mas de igual modo não se superestimando. Entenda-se em sua posição correta. A partir disso, Paulo nos traz a alegoria do corpo. Ele nos traz a perspectiva, a reflexão, a alegoria de como é a igreja de Cristo e, consequentemente, como são todos os cristãos. Vocês são como um corpo. E o que isso quer dizer? Vocês precisam estar interligados, juntos, sincronizados, pertencentes ao mesmo projeto e propósito, pertencentes ao mesmo DNA, tendo no íntimo do seu ser a mesma gênese. Isso quer dizer que o pé pode pensar diferente da mão? O meu fio de cabelo tem um DNA diferente da minha unha? Se um pesquisador pegar um fio de cabelo meu e pegar um pedaço de unha meu, vai ter lá o mesmo DNA. E é justamente o que Paulo nos conclama, nos chama a entendermos que nós somos o mesmo corpo. E isso quer dizer que temos uma só cabeça. E essa cabeça tem nome. Não se chama Alexandre, não se chama João, não se chama Pedro, não se chama Mateus, não se chama Paulo, não se chama nada além de Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Simples, Ele é quem dá todas as diretrizes, Ele é a origem daquilo que pensamos, daquilo que somos, pois por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. A cabeça é a finalidade de toda a funcionalidade do corpo. Paulo, a partir dessa alegoria, nos expõe diversos dons. Ele nos chama, nos expõe o dom, a colocação do dom, contrapondo. E depois disso, ele apresenta o maior dos mandamentos, e aqui entramos propriamente no texto. Ele nos diz e nos apresenta aquele que é o mandamento deixado por Cristo, o resumo da lei. Os mais de 600 sentenças da lei apresentada por Moisés é representada em 2 sentenças. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O amor é o resumo da lei. O amor é a totalidade da vontade de Deus. O amor é o resumo da fé ao qual nós comungamos. Isso é o amor. E Paulo, ele depois de apresentar tudo isso, ele começa a discorrer sobre o amor. Eu falei que eu vou falar hoje sobre o Evangelho Zumbi. O Evangelho Zumbi é justamente essa personificação de uma busca insaciável pelos meus desejos, pela satisfação dos meus amores. O zumbi, para quem não sabe, são essas criaturas mitológicas comuns, e a origem dela é da mitologia africana. Ela surgiu principalmente ali
na África Central, nas culturas Bantu, que entendem que existia lá um sacerdote que conseguia reviver os mortos para eles fazerem a sua vontade. Fazia parte de um ritual, uma liturgia desse paganismo africano. E ele foi muito vivenciado, sobretudo no Haiti, na América Central, apesar de ter essa origem na África Central. E o zumbi se tornou muito comum na cultura pop. O que é o zumbi? O zumbi, apesar de ter essa origem religiosa, ele é esse personagem que compõe, sobretudo, séries e filmes que falam sobre o fim do mundo, sobre um apocalipse. É um gênero que trata normalmente sobre um ambiente de destruição, um ambiente de caos, um ambiente de apocalipse, literalmente, onde seres que foram revividos, seja por uma maldição, seja por um vírus ou qualquer outra coisa, vagam continuamente sem nenhuma vontade, propósito, tendo como único objetivo o quê? Se satisfazer. Os zumbis, em todas as séries, em todos os filmes, têm algo em comum. Primeiro, eles nunca estão satisfeitos. Você não vê em nenhuma série ou em nenhum filme um zumbi chegando e, nossa, comi demais, está tudo bem, agora eu vou parar, vou descansar. Os zumbis nunca se satisfazem. Segundo, apesar de se alimentarem, nunca se saciam. Eles sempre querem mais. Terceiro, eles andam em grupo. Você não vê quase zumbi sozinho, eles sempre estão em grupos. Mas eles nunca têm interação entre eles e não existe vínculo entre aqueles zumbis. Eles só se aglutinam, só se aglomeram. Quarto, caminham o dia todo, porém vagam sem nenhuma direção. Em quinto lugar, tem como único objetivo atender os seus desejos. E o que é que representa esse evangelho zumbi? É a forma em que muitos crentes vivem, tendo como único objetivo alimentar os seus desejos a partir do corpo de Cristo. Posteriormente, entendem a igreja unicamente como um ambiente de aglomeração, de ajuntamento, e não de corpo, não de pertencimento, não de doação. Terceiro lugar, vivem os seus vínculos simplesmente por interesse, caminham sem nenhuma direção, andam todos os dias para lá e para cá, como vento, jogados, mas não possuem propósitos. Caminham sem parar. E quando acham alguma coisa que lhe traz algum tipo de sentimento, a única intenção deles é se saciarem. O amor, ele faz parte da reflexão humana desde o começo. O ser humano, desde os primeiros pensadores, sempre buscaram refletir sobre o que era o amor. E não só o amor, como tudo, a razão, a intenção, o trabalho, a reflexão humana sempre partiu das suas necessidades, dos seus sentimentos. E essa reflexão, ela tem como protagonista, sim, tanto o amor quanto o seu antagonista imediato, que é o ódio. Por quê? Porque são sentimentos que até uma criança expressa. Até mesmo uma pequena criança, que não consegue nem falar direito, ela tem reações que nós entendemos como reações de amor ou ódio. Se você for no meio de uma tribo indígena, que nunca teve contato com o mundo exterior, viveram assim desde a Idade das Pedras, lá você vai ter representações e reflexões sobre o amor. Se você for a mais conceituada faculdade, onde você tem os mais conceituados pensadores, naquele ambiente você vai ter pessoas pensando sobre o amor. Por quê? Porque o amor faz parte do nosso cotidiano. Seja você preto, branco, azul, vermelho, amarelo, pobre, rico, judeu, cristão, muçulmano, ateu, o que for. Todos nós somos impactados de alguma forma sobre sentimentos que nos remetem ao amor. A Bíblia, ela está profundamente polvilhada
de reflexões sobre o amor. Existe um fio vermelho que começa do Gênesis e vai até o Apocalipse, que se chama amor de Deus, onde João diz, em João 3,16, que Deus o quê? Amou o mundo de tal maneira que fez como reflexo desse amor e como pulsão desse amor, dar aquilo que ele tinha de mais precioso. O que impulsionou Deus a dar o seu Filho foi o amor. Logo, queridos, nós não podemos brincar com esse sentimento. Nós não podemos olhar para os sentimentos, as pulsões de amor que nós temos no nosso coração e, consequentemente, do seu antagonista, que é o ódio, e achar que é só mais um sentimentozinho. Você precisa entender quando Paulo nos leva a essa reflexão, porque isso é muito sério. E eu quero elencar aqui algumas perspectivas de amor que a gente tem na história. A primeira delas, eu quero falar sobre o amor espiritual, eros espiritual, proposto por Platão. Platão entendia o amor como uma pulsão que nos leva a um paraíso perdido. A algo que ele chama de mundo das ideias, que é um mundo perfeito, onde todo ser humano busca encontrar e se reconectar. Isso para ele é o amor, é esse desejo pela busca daquilo que perdi. E a gente tem, inclusive, um sentimento parecido nas Escrituras. Quando Ló, diante da divergência, do problema entre os seus pastores com o seu tio Abraão, quando Ló foi olhar algum lugar, Abraão chegou para ele e falou assim, escolhe um lugar que se você for para o norte eu vou para o sul, se você for para o leste eu vou para o oeste. Ló parou, olhou, o texto diz que ele olhou e viu uma região semelhante, que eram as Campinas do Jordão, que eram semelhantes ao jardim do Senhor. E a partir dos seus olhos, da concupiscência, do seu desejo, ele se moveu como um reflexo daquilo que ele havia perdido. Isso é uma perspectiva platônica de amor, onde ele deseja sempre possuir, em busca do eterno porvir. Posteriormente, nós temos Aristóteles com seu amor filia, que é o amor da amizade. Para Aristóteles, o amor mais poderoso que existe para a humanidade é o amor da amizade. A junção de dois corpos é o amor que move as pessoas em amizade. Posteriormente, nós temos Sócrates, que entendia o amor como uma busca incessante pelo prazer, pelo conhecimento, pela busca do conhecimento. Onde o amor ele é expressado perfeitamente quando eu sou um amante do conhecer. Quando eu sou um estudante voraz, eu sou um pesquisador voraz, aí eu encontro o amor. Epicuro, por sua vez, entendi o amor como um reflexo da satisfação daquilo que eu sinto, mas de forma moderada. Onde eu, ao comer um pão, vou sentir satisfação, vou amar aquele pão. E se eu comer uma lasanha, que no caso é o que eu gosto, eu vou sentir a mesma proporção de satisfação e amor. Depois nós temos os estoicos que entendiam o amor como uma mera racionalidade. O amor é um sentimento que parte da minha consciência da razão, onde eu olho para minha esposa e eu racionalmente preciso entender que é o meu destino amar a ela e logo eu sou meio que obrigado a amar ela. E está tudo certo, eu tenho que amar ela. E assim nós temos várias outras perspectivas de amor, tanto provocativa, quanto amor a partir do eros, da paixão, que tenta trazer ao homem o que é esse sentimento. No entanto, Paulo nos resume o que é o amor. Olha só o que Paulo diz, ou pelo menos como esse amor deve ser exercido. O amor seja não fingido. O verso 9, a parte prática dessa carta, Paulo começa dizendo, meus irmãos, amem entre vocês, se amem, exerçam amor, vivam o amor de Deus, mas esse amor tem que ter uma característica principal, que é o quê? Um amor não fingido. E é importante a gente remeter-se ao original desse texto, que diz literalmente que é um amor anipócritos, sem hipocrisia, com prefixo a como uma negação, não hipócrita. E essa palavra no original, esse amor sem fingimento, esse amor anipócrito, ele remete a um personagem do teatro grego. Esse personagem, esse ator, era um ator que atuava essencialmente usando uma máscara. Ele usava uma máscara para viver a sua atuação. E essa palavra, esse hipócritos, que era esse que usava essa máscara,
foi, com o passar do tempo, tomando essa conotação de algo falso, fingido. Quando Paulo faz uso dessa palavra, ele nos está remetendo ao quê? A nós exercemos o nosso amor sem máscara, sem verniz, entendendo que o amor genuinamente cristão é desprovido de falsidade. Querido, olha só, quantas pessoas sustentam atuações de falsos amores nas suas relações. No seu trabalho odeia o seu chefe, fala mal dele nas costas, é falso até mandar parar, mas na frente dele, não, eu amo essa empresa, eu visto a camisa. Falso, hipócrita. Odeia o seu irmão, fala mal dele nas costas, mente sobre ele, mas na frente dele pega a sua máscara, coloca a máscara de amor e diz, eu te amo em Cristo, querido. Hipócrita. O amor de Deus, ele precisa ser essencialmente sem fingimento. Genuíno, verdadeiro, desprovido de qualquer máscara. Quando Paulo nos clama isso, ele está muito mais do que simplesmente dizendo para a gente falar com as nossas palavras que amamos, mas viver isso desnudando a nossa alma diante das pessoas. Quantos homens e mulheres dizem amar as suas mulheres, ou o seu cônjuge, ou o seu marido, mas cultivam atrás da sua máscara, desses dizeres de amor, lascívia, pensamentos impuros, ódio, hipocrisia. Hipocrisia. Quantos filhos dizem amar os seus pais com a única intenção de não sair do testamento? Cuidam dos seus pais não como um mandamento de honra ao pai, mas porque quer estar no testamento, porque se dependesse dele, enfiava o pai no asilo e acabou. O amor falso. O amor de Deus, o amor ao qual Cristo exige de cada um de nós, é um amor que precisa ser completamente desmascarado. As pessoas precisam conhecer a sua verdadeira face. As pessoas precisam conhecer quem você de fato é, quando todas as luzes estão apagadas, quando o teatro acaba e você está só você e você. Nós precisamos essencialmente entender que o amor de Cristo é sem nenhuma sombra de hipocrisia, porque isso não cabe entre nós. Nós não temos interesses divergentes, nós não temos interesses conflitantes, nós buscamos e somos partes do mesmo corpo, somos partes do mesmo reino, fomos salvos pelo mesmo sangue, comungamos da mesma esperança, como nós, que partilhamos desse mesmo princípio salvador, podemos viver entre nós de forma falsa, fingida, sobretudo em relacionamentos mais profundos, como por exemplo, casamento, relação entre pais e filhos. Gente, como é triste visitar alguns idosos. É avassalador. Idosos abandonados pelos seus filhos, órfãos de filhos. Como que uma pessoa que abandona o seu próprio pai, por mais cruel que ele tenha sido, a sua própria mãe, por mais negligente que ela tenha sido, como que essa pessoa tem coragem de dizer que ama? Como que essa pessoa tem coragem de dizer que ama a Deus? Ah, mas você não sabe o que minha mãe fez comigo. Não importa, você fez pior com Cristo. Você não sabe o quanto meu pai foi mal comigo. Não me importa, você faz todos os dias pior com Cristo, com o seu pecado. Eu faço todos os dias. Logo, nós precisamos acatar urgentemente ao conselho de Paulo e entender que o nosso amor, como reflexo do amor de Cristo, não pode ser em nenhum nível mascarado. Você não vai ser sem noção. Tem gente que usa a cartada dos... Não, eu sou verdadeiro, para ser chato, inconveniente. Não é isso. Até na correção existe forma. Existe amor também na correção. Tem gente que no seu ato de corrigir, mais fere do que produz mudança e transformação. Causa mais danos do que mudança, do que bem. Até na correção existe amor.
existe forma de se fazer, mas que isso seja feito, sustentado com o pilar do amor e não envernizado pela falsidade dos interesses escusos. Por que você ama seu cônjuge? Já parou para pensar isso? Por que você ama o seu marido? Por que você ama a sua esposa? Por quê? O que te motiva a amar eles? E qual tem sido as máscaras que têm se colocado na sua mesa para você esconder esse verdadeiro motivo? Fui atender uma vez um jovem. Ele estava com problema de tentação na área sexual e tal. E aí ele, nossa, eu preciso casar para acabar essa tentação. Eu falei, você acha que sua mulher é o quê, amigão? Você está casando para ir para a cama? Você quer casar, contrair matrimônio com uma pessoa, tirar uma mulher de casa, só para não mais ter tentação? Desculpa, amigo, você vai ter o triplo de tentação. Olha só, esse cara teve a pachorra, a coragem de chegar no altar e dizer que amará, honrará, protegerá na saúde e na doença, mas no fundo, tudo isso era uma máscara para esconder o quê? Essa falsa luta pela sua lascívia, contra a sua lascívia. Que amor é esse? Depois Paulo nos aconselha a nos aborrecermos com o mal e nos apegarmos ao bem. Primeiro ele quebra as nossas máscaras. Primeiro ele dilacera as nossas tentativas de esconder a nossa verdadeira face, os nossos verdadeiros interesses. Depois ele nos aconselha a odiarmos o mal, nos aborrecermos com o mal. O salmista no Salmo 97 diz o seguinte: vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele tem guarda as almas dos seus santos, ele os livrará da mão dos ímpios. O cristão tem que essencialmente, primeiro, não ser um mascarado, amar genuinamente, com a sua verdadeira face. E em segundo lugar, odiar o mal. Amar ao Senhor. As suas máscaras só vão ser quebradas à medida que você amar ao Senhor. Somente o amor de Deus é capaz de quebrar os nossos falsos amores. E posteriormente, depois de quebrar os nossos falsos amores, nós precisamos cultivar nos nossos corações esse sentimento militante contra o mal. Se aborrecer contra o mal. O amor não é neutro. Tem gente que acha que a vida é um pique-pega. Lembra daquela brincadeirinha de criança? Onde você tinha o salve, onde você tinha um ambiente que você chegava e ficava, estou de licença, estou de salve. E lá não podia fazer nada. Não existe campo neutro na nossa vida. Ou você ama ao Senhor, ou você odeia ao Senhor. Ou você serve ao Senhor, ou você serve ao maligno. De igual modo, nós, a partir dessa não neutralidade da vida, precisamos não só entender essa não neutralidade, precisamos lutar contra o mal. Não existe meio bem, meio mal, meia mentira, meia corrupção. Não. Ou você ama a Deus, ou você odeia a Deus. Como Elias, diante dos israelitas ali no Monte Carmelo, disse: vocês precisam decidir, vocês vão seguir a Deus ou vocês vão seguir a Baal. De igual modo, quando Paulo nos convida a odiarmos, nos aborrecermos com o mal, nós precisamos entender que não existe campo neutro na nossa vida. E como isso se reflete? Quantos profissionais vivem os seus dias compactuando com o mal na sua profissão? É aquele vendedor de carro, que chega um carro de locadora, todo arrebentado. Ele aceita, nem ele que baixou a quilometragem, ele só aceita baixar. E ele vai vender, não, carro de mulher. A única dona, ela era médica, ela saía do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Não, mas não foi eu que baixei a quilometragem. Não me importa, você está compactuando com o mal.
Você está sendo conivente com o mal. É o vendedor mentiroso. É o patrão corrupto. É o sonegador de imposto. Você não pode compactuar com o mal. O mal e o bem é como água e óleo. Não existe a possibilidade deles se misturarem. Nós precisamos militar todos os dias contra a corrupção que nos cerca, contra o mundanismo que nos cerca, contra a maldade que nos cerca. O exemplo perfeito disso na Bíblia que nós temos é Adão. Adão, ele não foi o primeiro a ser tentado. Todos vocês sabem, mas não custa recapitular. Ambos criados perfeitamente. Um do pó da terra, outro da costela, tendo em si o sopro divino. Criados, organizados pela própria mão de Deus e tendo o seu sopro dentro. Nesse ambiente de um jardim perfeito, apareceu um ser, o sumo mal, a serpente, olhou para Eva e disse: Eva, Deus falou que você não pode comer desse fruto aqui, mas come, você vai ser igual a Deus. Eva em nenhum momento resolveu questionar esse animal falante. Acho que se uma serpente tivesse, não é nem porque eu sou santo, é porque eu sou medroso, eu já ia correr de uma cobra. Uma cobra falante, eu ia estar do outro lado do continente. Mas não. Ela falou, cedeu, pegou o fruto e levou para o seu marido. Foi Adão que pegou do fruto, mas ele compactuou desse mal. Ele foi conivente com esse mal. Ele não odiou essa malignidade. E aqui por ódio, não entenda o sentimento, esse impulso carnal, descontrolado, essa ira prejudicial, maligna. Não é isso aqui. Aqui é literalmente, o termo no grego nos remete a uma incompatibilidade. Nós precisamos olhar para o mal e entender que ele é incompatível ao bem. Por isso, eu preciso ser incompatível nas minhas atitudes. Por quê? Porque o mal e o bem não se misturam. Assim, Adão, diante da desobediência clara, evidente da sua mulher, ele poderia muito bem chegar para ela e dizer: Deus disse para não fazermos isso. Ele poderia ter pegado aquele fruto e jogado longe. Ele poderia ter gritado no jardim, ele tinha esse livre acesso. Ele poderia muito bem ter chegado e dito: Deus, desce aqui, porque o pau está quebrando aqui. Eu vou fazer besteira. Mas não. Ele foi conivente. E não se iludam. O mal, ele é contagioso como um vírus. Você ceder ao mal é como você ser mordido por um zumbi. Logo, logo, você vira um zumbi também. Você ceder ao mal no seu trabalho, você vai começar não só a ceder, mas a praticar esse mal. Você ceder ao mal no seu casamento, você não vai só começar a ser conivente, indiferente, mas vai começar a ser participante dessa malignidade. Você ceder ao mal como um cidadão, você não vai só começar a ser alguém indiferente ao mal que te cerca, não. Esse mal vai começar a infiltrar dentro das paredes do seu coração, e aos poucos o mofo vai tomar tudo, ao ponto de não sobrar mais bem, somente mal. Por isso que Paulo chega e nos diz: rebelem o mal, se aborreçam com esse mal, não compactuem com o mal. Não achem que é só um probleminha. Não achem que é só uma venda. Não achem que é só uma quilometragem baixada.
Não achem, não, isso aqui não vai fazer mal para ninguém. Eu estou aqui, eu consumo a minha pornografia, mas está tudo certo. Eu não estou tendo um caso, eu não estou indo para a cama com uma mulher, eu estou aqui. Não! Isso está infiltrando nas paredes do seu coração, e logo, logo o seu coração vai estar cauterizado contra o mal, e você vai se aprofundar ainda mais na sua malignidade. O mal não é um brinquedo. O mal é cruel, é humilhante, é devastador. Imagina a humilhação de Adão. O sentimento de frustração de Adão. É algo tão impactante que depois da queda você não escuta mais a voz de Adão. Capítulo 3 de Gênesis é a queda. No capítulo 4 nós temos unicamente a voz de Eva sendo citada a partir do momento que ela pariu Caim. Ela diz, com a ajuda de Deus eu tive um filho homem. Só, não fala mais nada. E você não escuta mais a voz do primeiro homem em toda a Bíblia. Por quê? Porque o mal foi algo tão devastador que lhe rompeu da convivência com Deus e lhe jogou no mundo frio de pecado e mal. Lhe expôs a algo desconhecido, que é a morte. Não brinque com o mal. Por isso que nós devemos ter uma relação incompatível com o mal. E não basta você achar que é suficiente você diagnosticar o mal que você tem. Não ache isso. O seu coração, o meu coração, a tendência é sempre para o mal, pois somos maculados pelo pecado. Não ache que você pode brincar com o mal, brincar com os seus olhos, brincar com o seu coração, brincar com os seus desejos, com os seus sonhos que fogem da vontade de Deus. Não pense que você é capaz de resistir a isso, porque você não é. Eu citei o exemplo aqui, algumas semanas, da questão do fumante. Ele sabe que é prejudicial fumar, ele continua fumando. E quantas pessoas que você conversa, depois de grandes quedas, que eles tinham plena consciência que eles estavam errados. Eles se sentiam culpados. Mas por que eles não conseguiam resistir? Porque não basta sentir com a sua consciência. Você precisa fazer o que Paulo nos aconselha aqui. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Você só vai conseguir repelir o mal da sua vida, se distanciar do mal de forma segura, apegando-se ao bem. E no original aqui, a palavra é colar, que significa literalmente colar-se ao bem, grudar-se ao bem. Você não precisa só repelir-se, identificar o mal e, nossa, ali tem o mal, ali tem o mal. Você precisa se colar, se grudar no bem, pois só assim você vai conseguir resistir ao mal. Só grudado no bem que você vai conseguir lutar contra as malignidades que te cercam. E não se engane. Não é uma mera parceria com o bem. É grudar-se de forma indivisível. É você colar o bem de tal forma que o bem serve como um escudo que te blinda e te protege contra esse efeito virulento da maldade. Exemplo bíblico maior do que José eu desconheço. Fora Cristo, obviamente. José, ele não só identificou que era errado ele ter um caso com a mulher de Potifar. Isso é evidente. Qualquer um sabe disso. Mas ele repeliu-se do mal e grudou-se naquela promessa de Deus. Ele nem quis argumentar. Ele nem chegou. Ô mulher, não faz isso, é errado. Vamos conversar? Senta aqui. A mulher nua na frente dele, vamos conversar? Senta aqui. Olha, não faz isso, é casado. O que José fez? Vazou, deu linha, correu, como se não houvesse amanhã, buscando repelir esse mal, grudando em alguma coisa, que era essa herança que habitava em seu coração, a promessa a partir de Abraão. Ele fugiu desse mal. E como é que você faz isso? Queridos, sendo parte do corpo. Você não consegue fugir do mal sozinho. Você não consegue resistir ao pecado sozinho.
Você não consegue resistir às tentações do diabo, às artimanhas do diabo. Gosto da perspectiva de Paulo aos Efésios, quando ele diz resistir às artimanhas do diabo, que no original ele usa termos militares, como se o diabo fosse um grande general que tem um QG lá, um quartel-general, onde ele fica arquitetando planos para quebrar, para nos atingir, para destruir o seu inimigo, que é quem? Somos nós. Ele, ao dizer resistir às metodeias, às artimanhas, os métodos sistemáticos do diabo, é esse convite a entender que a nossa luta não é brincadeira. E que você precisa resistir isso onde? No bem. Grudando-se no bem. Se colando no bem. Entendendo que isso é possível somente no corpo. Por isso que é importante congregar. Por isso que não negligencie a sua preguiça de vir à igreja. Não faça isso. Ai, mas pastor, eu sou igreja, onde eu quiser. Vai nessa que você vai ver a sua queda. Vai. A confissão não pode ser para o gato. Você acha que você vai confessar para quem? Para o seu cachorro? Ô Totó, nossa, olha, Totó, hoje eu recebi uma proposta no meu trabalho, olha, é errada, mas nossa, eu vou ganhar muito dinheiro. Não dá. Você confessa no corpo. Você encontra direcionamento no corpo. Você encontra perdão em Cristo, mas manifestado a partir do quê? Da convivência do corpo. Você precisa grudar-se na igreja. Ai, mas placa de igreja, eu não estou falando disso. Eu estou falando de corpo de Cristo, que sou eu, você. As paredes é uma formalidade para deixar o culto ordeiro. A liturgia é uma forma de nós termos uma organização para isso ser mais fluido. Mas o corpo em si é encontro, é família, é relacionamento. Lembra quando eu disse do zumbi que está junto, mas não tem interação? Por isso que muita gente cai. Por isso que existe muita gente fraca. Por isso que existe muita gente contaminada pelo mal. Por quê? Porque elas estão aglomeradas, estão juntos, mas são zumbis. Que não existe comunicação. Já viu em algum filme de zumbi conversando com o outro? Oh, pois é, rapaz, nossa, estou cansado de andar, nós andamos hoje 15 quilômetros, essa caminhada está longa. Zumbi não fala, porque zumbi só vive para atender os seus desejos. De igual modo, muitos cristãos são fracos porque vivem para atender os seus desejos, os seus amores corruptíveis, amores terrenos, que distanciam-se de Deus e lhe empurra para o mal. Não tem nada mais aliviador para a alma do que uma confissão. Você chegar para um amigo de fé, eu não vou continuar a frase, né, porque é aquele louvor, né, o irmão camarada, chegar para um amigo da igreja, um irmão em Cristo, sentar, confiando nele, abrir o seu coração, dizer, eu estou passando por uma tentação, me ajuda, ora por mim. Você recebeu uma oração verdadeira, sem máscara, um amor genuíno. Sai leve daquele lugar, grudado no bem. Você vir na igreja, poder ter liberdade de cantar louvores, que te faz o quê? Te gruda no bem. Você escutar um sermão, uma pregação, que vai, a partir da exposição da palavra, fazer o quê? Te grudar no bem. Lembra que eu falei que Paulo usa a alegoria do corpo? E o corpo desgrudado é o quê? Uma parte do corpo desgrudado é o quê? É morte. É morte. Não existe vida. De igual modo, você é incapaz de resistir ao mal, de se aborrecer contra o mal, sem grudar-se no bem. Por que isso é importante? E aí Paulo continua dizendo, eu vou ficar só nesse verso, eu não vou até o verso 21, que é impossível. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Gente, é muito interessante e peculiar a forma como Paulo escreve, porque ele fica intercambiando termos do amor. Lembra que eu citei aquela parte enfadonha do monte de perspectiva de amor dos filósofos e parari, parará? Você viu que todos eles tinham uma preferência da forma genuína de amor? Sabe qual que é a diferença entre essas filosofias mundanas e humanas da perspectiva de amor cristã genuína? É que todas as formas de amor são perfeitas se exercidas direcionadas para Deus.
O amor erótico, demonizado por muitos, exercido dentro do casamento, é santo e perfeito, é divino. O amor filéu entre eu e os meus irmãos é santo e perfeito, ordenado por Paulo, quando exercido sem interesse. É muito importante você entender isso, porque Paulo nos diz: amai-vos cordialmente. Aqui no original, Filadélfia, como irmãos. Vos amem como irmãos, de forma fraternal, preferindo-vos um honrar o outro. Por que isso é importante? Porque nós vivemos num mundo que nos conduz a pensar que o suprassumo da evolução, a mente, o mindset perfeito, é você fazer a sua vontade, buscar os seus interesses, realizar os seus desejos. Você pode, você consegue, vai lá, tudo na primeira pessoa. E o evangelho nunca é conjugado na primeira pessoa, sempre é na segunda e na terceira. É sempre ele ou nós. Não existe eu no evangelho. O evangelho é sempre assim. Na segunda pessoa ou na terceira. Ou é para fazermos algo para o nosso irmão, ou é para nós, nunca para mim. Isso é muito difícil. No mundo que nós vivemos, muito difícil. Um milagre. Que você abre o Instagram, vai ter um coach maligno lá, te induzindo a quê? Realizar as suas vontades. Você pega um livro para ler, vai ter um enviado de Satanás lá dizendo: faça, você é capaz, vai lá, você consegue. E onde isso está na Bíblia? Se Paulo, diante do seu tamanho intelectual, do seu tamanho de cristianismo, olhou e disse: o bem que eu sei que eu devo fazer, eu sou incapaz de fazer. E o mal que eu sei que eu não devo fazer, isso eu vou lá e faço. Gente, nós somos muito apegados em João 3,16. Coloca na tela para mim, por favor, Adriano. 1 de João 3,16. Nós somos muito apegados em João 3,16, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu gosto muito da versão da primeira carta de João 3,16, diz o quê? Conhecemos o amor nisto, que ele deu, ele quem? Jesus. Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se Deus manifestou o seu amor dando o seu único filho, nós precisamos manifestar o nosso amor nos doando pelos nossos irmãos. Profundíssimo. Contrário ao mundo. Chocante. Por quê? Eu olho e penso: eu mereço. Eu trabalho tanto. Como pastor, gente, isso aí é um desafio. Eu preciso desabafar para vocês aqui. Você acha que todo mundo que me liga para eu dar atendimento eu quero? Eu estou lá em casa, dormindo. Eu queria continuar dormindo. Aí uma pessoa liga: pastor, eu preciso que você venha aqui agora. Você acha que toda vez eu quero? Por favor, é óbvio que não. Mas eu entendo que eu preciso fazer isso. A gente é condicionado a achar que amor é um sentimento. É uma coisinha que vem e me arrebata, é uma borboleta uma brabuleta que vai lá e bater na minha barriga, eu vou sentir um frio gostoso, é um sentimento de Jesus. Não, cara, amor é decisão, amor é uma consciência. Amor é essa consciência plena, que o que me vetora, o que me direciona, não são os meus desejos, mas é a minha obediência. O amor é manifesto nessa consciência plena de obedecer a Deus, é acima de todas as coisas, como reflexo, manifestação do amor a Ele. Consequentemente, o amor aos meus irmãos. Não existe amor a Deus se nós não manifestarmos isso em amar os nossos irmãos. Como é que eu faço isso? Simples. Muito simples. Sendo cordial, sendo hospitaleiro, sendo acolhedor. Quantas pessoas entram na nossa igreja e não recebem um abraço?
parou para pensar? Qual foi a última vez que você deu um sorriso aleatório para alguém na igreja? Como para a gente é tentador chegar aqui como um zumbi, vem correndo, se aglomera, faz o que tem para fazer, se alimenta e vaza. Você já pensou se você gastasse o mesmo tempo com vidas do que o tempo que você gasta com o celular? Já pensou, parou para pensar nisso? Quão impactante seria na vida das pessoas? Eu falo isso para mim também. O celular me consome. É mensagem no WhatsApp o dia inteiro. O dia inteiro. Se abrir o meu celular meia-noite, vai ter mensagem lá chegando. Consome a tua vida. Mas o amor é isso. É esse ato consciente de obediência a Deus, como um reflexo do amor a Ele, manifestado aos meus irmãos. Entendendo que nós somos chamados a amar uns aos outros fraternalmente. Como um frater, como um irmão. E não pelo que ele pode me oferecer. O que um irmão pode oferecer ao outro? Nada. É tudo igual, é tudo irmão. Então por que os irmãos se amam? É fácil eu amar alguém que pode me beneficiar. Moleza. É fácil eu amar alguém que é rico. É moleza. Só que isso não é amor. Novamente, voltando no verso 9, isso é um amor hipócrita. É fácil, é tendencioso, é parte do status quo desse mundo, eu amar as pessoas que podem me beneficiar. É o tal do network. Né? Tenha network. Produza um bom network. O que é um network a não ser a tradução de relações vazias para suprir os meus interesses? Nada além disso. Isso é network. Não existe network no céu. Não existe network no céu. Você precisa, como parte e exercício do corpo, amar as pessoas pelo que elas são. E quem elas são? Filhas de Deus. Simples. A semelhança de você. Por isso, amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque nós somos como espelhos que refletem a filiação em Deus. Por isso que nós devemos amar os outros como nós nos amamos. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e precisamos amar os outros equivalente como filhos de Deus que são. Amar aos perdidos, porque nós já estivemos lá outrora. E nós nos compadecemos desse estado de perdição, essa cegueira própria do príncipe deste mundo, que conduz essas pessoas como corpos mortos, levando para lá e para cá, entendendo, nos compadecendo disso e amando-as. Sabe por quê? Porque quando você não conhecia Cristo, você era inimigo dele, e mesmo como inimigo dele, ele te amou. Já viu quantas vezes a gente briga por besteira? Eu vou fechar para fingir que eu estou encerrando. A gente briga por bobeira? Olha, isso a gente observa muito no nosso tempo, gente. Quantas famílias foram divididas por política, gente? Eu conheço pais que não falam com os filhos até hoje por causa de política. Política, gente. Política. Não me importa a tua perspectiva política, o que me importa é que o amor que Cristo nos mandou amar suplanta qualquer política, qualquer interesse pessoal. Eu estou citando a política porque mexe com o coração de todo mundo, todo brasileiro está contaminado por isso. Mas isso vale por sonhos. Quantos pais não convivem com seus filhos mais? Por quê? Porque ele queria que o filho fosse médico, o filho resolveu ser artista. Ah, mas vai passar fome, o problema é dele, você é chamado para amá-lo e exortá-lo. Você precisa amar as pessoas fraternalmente, porque em Cristo nós somos um só corpo. Fomos salvos pelo mesmo sangue,
redimidos do mesmo pecado que comungamos, iremos dividir o mesmo céu, a mesma morada eterna. Como não amar o meu próximo? Como? Como não ser cordial com o meu próximo? Assim, no verso 9 e no verso 10, do 12º capítulo da Carta aos Romanos, Paulo nos convida a exercer um amor sem máscaras, a repelirmos o mal que nos cerca e nos grudarmos no bem, e exercemos esse amor fraternalmente, onde? No corpo. No corpo de quem? Corpo de Cristo. Para que nós possamos viver a perfeição da salvação que nos encontrou. Pois longe disso, me desculpe, é impossível você ser verdadeiramente cristão. Quero que você se coloque de pé no seu lugar. Eu parei no verso 10, depois eu continuo a partir do verso 11, outra terça-feira. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E eu quero que, a partir da iluminação do Espírito Santo, você comece a orar, porque você sabe quais são os males que têm cercado a sua vida. E enquanto eu estou falando, comece a clamar ao Senhor. Comece a pedir para que o Espírito Santo ilumine o seu coração. Você sabe quais são as tentações que você tem compactuado, que você tem sido conivente. Você sabe quais são os momentos da sua vida onde você tem a oportunidade de se grudar no bem, mas você ainda aceita o mal te rondar. Você sabe quais são os lugares, quais são os ambientes onde o seu amor é um amor mascarado. E você precisa começar a clamar ao Senhor para que Ele quebre essas máscaras e te faça exercer um amor genuíno. Pai, nós clamamos a Ti, Jesus. Nós não queremos ser como zumbis que ficam vagando a partir dos interesses pessoais, como nos filmes. Nós não queremos nos mover como homens que são movidos unicamente pelos seus desejos. Nós não queremos, Jesus, nos relacionar com as pessoas a partir dos nossos interesses. Não, Jesus. Não foi para isso que o Senhor nos fez. O Senhor nos fez para servirmos as pessoas sem nenhum interesse egoísta. O Senhor me fez, Pai, para servir a minha casa sem esperar nada em troca, simplesmente pelo propósito ao qual fui criado. De igual modo, o Senhor me fez como parte dessa igreja e fez todos os meus irmãos como parte dessa congregação para sermos plenos, servos genuínos, sem interesses, sem mesquinharia, sem objetivos egoístas. Pai, nós servimos a essa igreja como parte do propósito, da manifestação do corpo ao qual pertencemos. Espírito Santo de Deus, quebre as nossas máscaras, Senhor. Dilacere, Senhor, esse verniz maligno que tenta ocultar a nossa verdadeira face diante das pessoas. Não permita, Senhor, que nós venhamos nos comportar como as pessoas deste mundo, buscando atender os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos egoístas. Não, Pai, que nós venhamos sonhar os Teus sonhos, que nós venhamos buscar a Tua vontade, que nós venhamos exercer e manifestar o Teu reino onde nós estamos, Pai. Nós clamamos a Ti, Jesus, porque nós precisamos. Nós temos a consciência de tudo isso, mas se não for o milagre do Teu Espírito Santo, nós somos incapazes de resistir ao maligno. Se não for, Senhor, a iluminação, incapazes de resistir, Senhor, a tudo isso que nos cerca a todo momento, 24/7 das nossas vidas, Pai. Não, Jesus, não permita, Espírito Santo de Deus, que nós venhamos nos afastar da Tua presença, Pai. Venha sobre nós, no nome santo de Jesus, Pai.